Orçamento Geral do Estado está em discussão na Assembleia Legislativa. A proposta do governo prevê 10,9 bilhão de reais para o próximo ano. E nós vamos conversar um pouco aqui com o deputado Fernando Mineiro sobre essa proposta de orçamento do governo e também outros assuntos que estão relacionados com a administração estadual, com a próxima gestão na prefeitura e com a política do Estado. Mineiro, o que é que ele chamou a atenção na proposta de orçamento que a governadora Rosalba enviou à Assembleia? Olha, que a proposta, do meu ponto de vista, é uma proposta alinhavada, né, e repetida do orçamento do ano passado. Só fizeram alguns ajustes de números, inclusive com quedas em algumas áreas importantes, né, mas sem definir qual é o rumo que dará e quais são as prioridades. Foi por isso mesmo que nós estamos desejando que a Assembleia faça um debate diferente sobre o orçamento, como nunca fez. Eu estou insistindo muito lá, Aldemar, para que os deputados, né, os nossos colegas, se posicionem de outra maneira, porque na Assembleia a votação é muito formal, né, só para inglês ver, no geral, a votação do orçamento. Eu espero que esse ano seja diferente, até pela situação que o Estado se encontra, a situação financeira, a situação orçamentária do Estado exige um debate mais apurado e nós esperamos fazer agora nesse período. Para a saúde, o crescimento foi de 8% e o crescimento geral do orçamento foi de 17%. Esse aspecto vocês pretendem discutir e modificar na Assembleia Legislativa? Olha, houve esse crescimento de 8%, mas dentro do orçamento como um todo houve uma queda. Você tem uma ideia, a saúde no orçamento de 2012 significava 14,6% do orçamento de 2012 como um todo. Agora vai para 13 e pouco. Então ele cai, né? Ele cresce de uma maneira isolada, mas cai quando você compara com as outras rubricas. E é evidente que precisa de ajuste na saúde. A saúde é uma situação muito crítica, assim como a segurança, para citar dois exemplos, e nós vamos buscar reajuste, sim, buscar mudar essa situação. É por isso que eu estou propondo para o dia 13 de novembro uma audiência pública para a gente discutir a situação financeira do Estado, né, e a proposta orçamentária para 2013. Muito se coloca que o orçamento é uma mera peça de ficção. Como é que você vê a importância dessa definição do projeto orçamentário com relação ao que o Estado vai efetivamente aplicar no próximo ano? Olha, no Brasil o orçamento é autorizativo, ou seja, ele não é obrigatório, né? Ele não amarra, né? Ele não é impositivo como é em outros países. Então acaba o orçamento sendo uma peça de ficção mesmo, né? Eu tenho dito isso várias vezes e trabalho com essa... De qualquer forma é uma referência que precisa estar atento e precisa ter, digamos, parâmetros... Mesmo que ele seja uma peça de ficção, não pode acontecer nada que não esteja no orçamento. Então, tudo que acontece no Estado, tudo que acontece no poder público tem que estar previsto no orçamento. Mesmo isso não quer dizer que tudo que esteja previsto vai acontecer. Eu sempre digo assim, para acontecer tem que estar no orçamento. Mas estar no orçamento não quer dizer que vai acontecer, né? Então, a gente sempre trabalha com essa ideia. Para você ter uma ideia, o orçamento de 2012, ele já foi suplementado, ele foi totalmente modificado através da suplementação. Porque o outro grande problema é o seguinte, você aprova o orçamento, mas os deputados, né, que dão sustentação ao governo, no geral, eles autorizam o governo mudar o orçamento. Foi o que aconteceu agora. No governo Rosalba, eles autorizaram, e na prática, quase 50% de mudança, o que significa dizer que o governo mudou totalmente o orçamento. Até ontem, por exemplo, nós tínhamos, de créditos suplementares, nós tínhamos aí quase 1 bi e 300 milhões de reais já modificados, né? E tem uma situação esquisita nas finanças do Estado. Você tem um excesso de arrecadação, dito pelo próprio governo, no Diário Oficial, a gente acompanha, tem lá um excesso de arrecadação de quase 400 milhões de reais e o Estado está numa crise financeira, como é anunciada aí pelo governo. Nessa crise, pelo que você tem acompanhado, você vê risco de atraso no funcionalismo público? Olha, eu acho que existe mais ameaça do parte do governo do que risco real. O governo fica chantageando, né, com os outros poderes, chantageando com os fornecedores, né, porque como se explica você ter quase 400 milhões de reais de excesso de arrecadação e você ter atraso dos servidores? Evidentemente que precisa ter um debate mais aprofundado sobre a situação financeira. E é isso que nós faremos. No dia 13, nós vamos fazer um debate, convidamos o secretário de Planejamento e os representantes de todos os poderes. Convidei o Tribunal de Justiça, convidei o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, né, para a gente poder debater a situação do Estado, essa tão alegada crise, né, financeira do Estado, para poder discutir o orçamento. A governadora começou uma reforma no secretariado. A primeira mudança foi a saída de Anselmo Carvalho da Casa Civil e cargo agora que fica com o ex-deputado Carlos Augusto Rosado.
Você acha que isso abre uma nova perspectiva para o governo estadual? Olha, eu acho que ela aprofunda o estilo de governo, né? Porque todos nós sabemos, eu digo até o Reino Mineirão sabe, né, que quem dava as cartas no governo é o Carlos Augusto, né? Todo mundo comenta sobre isso. Até dizem, por exemplo, que o secretariado ninguém tem autonomia. Qualquer ação, qualquer definição tem que passar por ele. Então, o que aconteceu hoje foi a formalização. Ele já existia esse papel, né? Ele foi formalizado, né, no Gabinete Civil. Aliás, é o único governo, pelo que eu conheço, no Brasil, que tem o marido e 2 cunhados do governo, ou seja, tem 3 irmãos no primeiro escalão do governo do Estado, né? Mostra que esse governo se isola bastante, ou seja, a confiança desse governo é nos seus próximos, na família, né? Ele não abre, né, para ter parceria com os demais aliados dele. Então, eu acho que é o mais do mesmo, porque o Carlos já exercia esse papel, né? Então, o Carlos Augusto já fazia isso, ele já definia, ele é que distribuía, ele é que coordenava, né, o governo, todo mundo sabe disso. Então, hoje ele só formalizou o seu papel. Não há aí nenhuma possibilidade que você vê de mudança e novo rumo para o governo que aponte uma diferença em relação ao que se vinha tendo até agora? Olha, a minha avaliação não, porque quem dava o tom às cartas era ele, todo mundo diz isso, entendeu? Então, para ter uma novidade, a novidade do governo seria se mudar, se ele não desse mais as cartas. Pelo contrário, agora é que ele está formalmente dando as cartas, ele já dava informalmente as cartas, ele já definia as questões, segundo os próprios aliados deles dizem isso, não é? Então, agora só houve uma formalização. Então, a mudança de rumo seria o contrário, o caminho contrário. Ele aprofundou um estilo. Eu tenho dito que desde janeiro do ano passado, se instalou no governo um estilo de governar. É um estilo muito centralizado, autoritário, não é? Decidido um petit comitê, então não tem um debate. O secretariado não tem autonomia. Se eu perguntar a você qual o secretariado que tem secretário ou secretária que tem autonomia, que tenha destaque, você vai ficar aí rodando 3, 4 programas desses para lembrar e não vai lembrar de ninguém, entendeu? Porque não tem nenhum secretário que se destaca, porque tudo é centralizado nele, né? Centralizado na governadora e nele. É um estilo, foi uma escolha da maneira de governar que eles fizeram. Então, essa reforma aí é o mais do mesmo, isso é só a formalização do que já acontecia. Mineiro, você disputou a Prefeitura de Natal, ficou em 3º lugar, com a votação próxima do 2º colocado e no 2º turno apoiou a candidatura de Carlos Eduardo. Como é que vai ser a sua relação com a próxima administração e a relação do Partido dos Trabalhadores? Olha, vai ser uma relação partidária, formal, né? Nós temos autônomo, não participaremos do governo, o PT não vai participar do governo. O PT não vai indicar nenhum nome para compor a equipe do Não vai. Já está dito desde a nossa resolução de apoio, né? Nós apoiamos o governo apoiamos o Carlos diante do cenário que estava colocado, né? Mas nós não vamos participar de governo, né? E se algum petista foi escolhido por ele para integrar o governo? Não, primeiro que não vai ser, né? Se algum petista for para lá, cumprir a resolução, vai se afastar do PT, evidentemente, que eu acho que ele não vai fazer isso, sabendo muito claramente que não tem está definido em nossa resolução a não participação do Partido dos Trabalhadores. Nós apoiamos diante daquele quadro, né, que era um quadro de reforço do que eu chamo os órfãos do micarlismo ou o rosalbismo do outro lado, porque a candidatura, né, do Hermano, ela foi apoiada, né, pelos órfãos do micarlismo, no sentido que é uma concepção política que já está enterrada, digamos, na cidade, né, e o rosalbismo. Foi por isso que nós apoiamos. Nós não vamos participar do governo. O PT vai ter uma posição Você não vê aí paradoxo entre o partido apoiar a candidatura e, quando ela vence, exigir dos seus filiados, caso sejam indicados, o afastamento? Não tem nenhum paradoxo. Nós não apoiamos a candidatura em troca de nada. Não apoiamos a candidatura em troca de não fizemos nenhum acordo com ele de participar de governo, de receber tal qual secretaria para participar do governo. Fizemos nada disso. Orientamos, no 2º turno, tinha 2 caminhos e achamos que o caminho menos prejudicial à cidade, que melhor se encaixava naquele momento, era apoiar a candidatura do Carlos Eduardo, com autonomia, com liberdade, né, com a posição que vamos discutir. Vamos estar à disposição, né, na Câmara, né, nos movimentos sociais, onde a gente atua, para debater as questões, mas sem participar do governo. Vai ser uma postura de oposição ou de situação? Vai ser uma postura de oposição, de autonomia, evidentemente. Não vão ter postura de situação. Se todo mundo participar do governo, como é que não vão ter postura de situação? Então o PT vai ser oposição à administração de Carlos Eduardo? Vai ser autonomia, né? E vamos trabalhar, né, para construir e cobrar do governo a realização dos seus compromissos para com a cidade. Mineiro, como é que você vê as perspectivas do PT
para 2014, inclusive diante dessa votação que você teve nas eleições desse ano? Olha, primeiro eu acho que cada eleição é uma eleição, né? Uma eleição não se repete na outra, as condições, a situação, o contexto é totalmente diferente. Tivemos eleição municipal, né? Em 2014 será uma eleição estadual. Vamos discutir aí, não começamos a fazer esse debate internamente no PT ainda, vamos debater. E assim como fizemos em relação a 2012, vamos fazer um debate partidário. Eu não acho que as eleições, elas se repetem, né? A situação se repete, não. Cada situação será, tem umas suas determinações, tem suas características. E ano que vem nós vamos começar a debater, né, 2014. Não tem nada definido por parte do Partido dos Trabalhadores em relação a 2014. O PT está no poder, no governo federal há aproximadamente 10 anos. Em alguns dos principais estados do país também, ou está no poder ou disputa o poder como alternativa. E aqui no Rio Grande do Norte ainda não conseguiu se firmar como realmente uma força política que está nesse embate diretamente, pelo menos. Você vê possibilidade disso mudar ou você acha que o partido tem que rever alguns métodos, algum estilo para que possa se apresentar como uma... Olha, eu luto para que isso mude, né? Para que o PT se renove, que traga novos nomes, como a gente fez agora em Natal. Acho que foi um momento de reposicionamento. Eu dizia no início da campanha que um dos grandes objetivos nossos era reposicionar o PT na cidade do Natal. Eu acho que nós conseguimos isso, a despeito de não termos tido vitória eleitoral. Mas tivemos, do meu ponto de vista, uma vitória política, fizemos um debate na cidade. Eu tenho uma leitura que a nossa aliança, né, tanto no governo municipal do Castro como no governo da Vilma, não contribuiu para o crescimento do PT. Né? Aí não é um problema só do PT, né, um problema também só do Carlos ou da Vilma. Acho que a nossa participação em alianças nos governos não contribuiu para esse crescimento. Acho que enquanto no restante do país, né, nos outros locais, as alianças contribuíram para que o partido crescesse, aqui aconteceu o contrário. Então, a participação nos governos do Carlos, no governo da Vilma passado, né, acho que contribuiu para que a gente não tivesse uma cara própria, não tivesse uma autonomia, não tivesse uma firmeza em relação à cidade. Então, acho que nós temos que resgatar essa questão. Por isso, essa ideia de trilhar, voltar a trilhar um caminho autônomo, evidentemente fazendo as alianças, mas não querendo participar de governo, porque não foi uma boa experiência no sentido de fortalecer e fazer o PT crescer na experiência passada. E nas próximas eleições, então, você coloca como projeto não participar de aliança na qual o PT não lidere a chapa? Não tem nenhuma definição sobre isso, só que será discutido em outras bases, né? Não será mais uma discussão de fazer aliança sem ter nenhum critério, sem deixar as relações mais estabelecidas e mais claras. Eu acho que nós vamos fazer esse debate e é preciso fazer esse debate e eu estou disposto a fazer esse debate. Evidentemente que queremos fazer alianças, queremos discutir, queremos avançar sobre isso, mas nós temos que preservar o crescimento do partido e debater e deixar muito claro para a sociedade por que aquela aliança e por que não aquela aliança e não aquela outra. Então, acho que esse é o momento que nós precisamos debater e aprofundar com muito carinho essa questão. Eu estou disposto a fazer esse debate e vou fazê-lo. A partir de 2013, nós temos que debater qual o caminho que nós vamos seguir em 2014. Né? Vamos trabalhar em que tipo de alianças. Né? Nós tentamos fazer aliança em 2012. Saímos só, não foi por uma escolha nossa, saímos só porque os nossos potenciais aliados escolheram outro caminho. Não foi uma escolha nossa sair sozinho. Agora, saímos sozinhos e fizemos um debate que achava que era necessário fazer. Então, em 2014, devemos também fazer esse mesmo debate. Que tipo de aliança, em que base elas se dão e, se ganhar, em que base se dará a participação no governo e quais são os compromissos com a sociedade. Esse que é o debate. Desse ponto de vista, eu acho que nós pecamos lá atrás a não fazer esse debate mais aprofundado sobre quais eram os compromissos que os nossos aliados ou a nossa participação no governo deveria levar em consideração. Deputado, obrigado por participar aqui desse bate-papo e daremos continuidade nos próximos programas com o diálogo sobre orçamento e também sobre as questões que envolvem o governo do Estado e a política do Rio Grande do Norte.